E o escritor aos Hebreus, orientado por Deus, percebe que esses irmãos precisam de uma palavra que venha fortalecer a fé deles. Então ele orienta esses irmãos com relação à perseverança que todo cristão, para vencer o mal de cada dia, precisa ter. E ele usa a figura de Cristo, o exemplo de Jesus como homem, como alguém que perseverou, como alguém que teve resiliência, resistência às muitas pressões diárias para cumprir com o propósito de Deus em sua vida. Então o escritor aos Hebreus, no versículo 2, mostra a esses irmãos que eles precisam ter uma visão fixa. E essa visão não pode estar nas coisas transitórias, obsoletas. Essas coisas trazem a eles uma insegurança, os deixa vulneráveis diante das tão grandes perseguições que eles já vêm sofrendo. E as perseguições que esses irmãos estavam sofrendo não eram perseguições básicas, eram coisas cruéis. Muitos desses irmãos eram mortos diariamente, muito sangue havia sido derramado, e quanto mais sangue era derramado desses cristãos, aqueles que ainda estão vivos, estão por um fio da fé, a desistirem do Evangelho, a desistirem da fé que professaram em Jesus Cristo. Então o escritor começa a dizer a eles que eles precisam olhar firmemente para o autor e consumador da fé, e começa a mostrar que quando eles olham para Jesus Cristo como autor e consumador da fé, eles terão um exemplo de motivação de alguém que não desistiu, de alguém que não parou, de alguém que enfrentou os homens, de alguém que enfrentou a humilhação, de alguém que enfrentou o açoite, de alguém que enfrentou o patíbulo da cruz, mas foi até o fim, para que todos os homens que crescem nele recebessem a salvação de suas almas. Então o escritor começa a dizer a eles que os olhos deles precisam estar firmados na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque muitos desses irmãos estão tomados pelo desânimo, estão desanimados em ver o que está acontecendo. Enquanto eu meditava ontem um pouco nessa palavra, eu me peguei pensando que nós nunca vivemos uma era aonde as pessoas estão tão desanimadas como hoje. Nós nunca passamos por um período aonde as pessoas se encontram tão vulneráveis espiritualmente como estão hoje. Com certeza, a razão dessas pessoas não conseguirem vencer o desânimo está no fato delas não conseguirem olhar devidamente a quem se deve olhar, que é Jesus, o nosso Salvador. E quando nós olhamos para essa questão de ver tantas pessoas desanimadas, a ciência já prova que o desânimo hoje ele já é considerado uma epidemia. Muitas pessoas são tomadas diariamente pelo desânimo. E além de ser considerado uma epidemia, o desânimo também ele é considerado algo que é recorrente. Enquanto nós estivermos esse corpo corruptível, em algum momento da sua vida você vai ter que lidar com o desânimo, vai vencer, mas ele é recorrente, ele virá outra vez. E você precisa estar focado naquilo que realmente traz saúde espiritual para a sua vida. E a única coisa que traz saúde espiritual para a igreja é a igreja olhar firmemente para Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador da nossa alma.
O desânimo já é considerado hoje como uma doença psicomática. Já é tratado até com alguns ansiolíticos, porque o desânimo está dominando o coração de muitas pessoas. O que é trágico é ver que a igreja de Cristo tem se submetido e se prostrado muitas vezes diante do desânimo. E Deus sempre tem uma palavra para nos motivar, para fazer com que a nossa cabeça seja erguida e olharmos para Jesus, que era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a sua forma divina, se fez carne, habitou entre os homens e foi obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo, depois de 16 anos, quando escreve a sua carta à igreja de Filipenses, ele começa a dizer que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque esses irmãos também estão passando por terríveis perseguições. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, porque em 4 capítulos vocês vão encontrar aproximadamente 16 vezes Paulo dizendo: alegrai-vos, regozijai-vos outra vez no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. A palavra regozijai-vos no texto grego é hairondes, que quer dizer procurar um motivo para manter a minha felicidade espiritual. O apóstolo Paulo estava dizendo: vocês estão sendo perseguidos, porque muitos daqueles cristãos, eles eram pegos pelos soldados romanos. Eles colocavam cera quente naqueles crentes, e colocavam eles no meio dos caminhos escuros, acendiam fogo neles, e eles serviam de tochas para iluminar o caminho dos nobres de Roma. E muitos desses irmãos estão pensando em desistir, e o apóstolo Paulo diz: tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus padeceu, Jesus sofreu e não desistiu do seu propósito. Ele morreu, e morreu na cruz, mas foi ressuscitado ao terceiro dia. E o único homem que recebeu um nome que está acima de todos os nomes foi o Senhor Jesus Cristo. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amados, é tempo de perseverarmos, é tempo de vencermos o desânimo, porque Jesus Cristo está voltando para arrebatar a igreja. Jesus Cristo próximo está de fazer com que o seu propósito em casar-se com a sua noiva venha se cumprir. E o diabo quer que a igreja fique neutra, o diabo quer a igreja fragilizada, o diabo quer que a igreja seja fria espiritualmente, que a igreja seja morna, que a igreja perca sua identidade. Mas nós não podemos de maneira nenhuma nos prostrar diante dessa situação. É tempo de renovo, é tempo de nos enchermos da presença de Deus. E eu tenho certeza absoluta que o que Deus quer fazer será algo extraordinário. Muitas almas se renderão aos pés do Senhor Jesus, porque Deus quer nos usar de uma forma extraordinária. Duarte Lima Moody ganhou mais de 1 milhão de almas, e uma vez perguntaram para Moody como que isso poderia acontecer. Ele disse: a igreja precisa ser fervorosa, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. E ele disse assim: mas para a igreja ser cheia do Espírito Santo, é necessário acender uma fogueira em cima do altar. Deus quer fazer essa fogueira ser acesa. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O tempo da cinza ser soprada chegou, e Deus vai incendiar a igreja, porque o tempo do fim está próximo, e nós devemos fazer toda a diferença. Termino aqui. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos,
mas não desesperados. Quem é que nunca foi pressionado na sua fé em algum momento da sua vida? Mas o homem que confia em Deus não desanima, porque ele sabe em quem ele tem crido. Há tantas situações que acontecem que nós ficamos perplexos. Qual foi a última pandemia que assustou a humanidade? A gripe espanhola, a peste negra, deixaram os homens perplexos. Quem contava com esse vírus que está assustando toda a humanidade? Isso nos deixa perplexos. Porém,